Oi, tudo bem? Deixa eu escrever aqui o nosso tema, deixar fixado que interdependência. Vou postar. E Ana Grivô, preciso que tu entre com o Instagram teu e não do estúdio. Troca aí que eu te espero. Gente, como é que faz para fixar lá o que eu botei? Deixa eu ver se eu sei fazer isso. E agora, se a Ana Grivô entra como Ana Grivô, não sei fixar. Se alguém souber aí, puder me dizer como é que eu faço para fixar ali o meu comentário. Ah, agora a Ana Grivô entrou, vamos lá. Vamos lá, sejam bem-vindos. Oi, Oi. tudo bem? Vou ficar mais longe, senão eu fico sem cabeça. Ah, é. Depois ele corta, né? Ah, Deixa eu ver se eu consigo. Tava tentando fixar ali, mas eu não consegui descobrir como é que fixa. Se tu não, vê alguém me dizer aí, mas ficou lá para cima. Agora tá, não sei como faz para fixar. tá bem. A gente vai Tudo melhorar. bem? Tudo Tudo bem? bem, Aí bastante gente entrando. Tudo tudo bem? bom. Tudo bem? Vamos lá, então. A Vamos. gente definiu esse tema aí como interdependência, né? Uhum. E é importante que a gente consiga fazer essa relação aí do o porquê que a gente está propondo alguns temas, né? Eu acho que é muito mais num sentido de propor reflexão, de a gente abrir para pensar sobre aquilo, do que ensinar qualquer coisa ou de Ah, propor qualquer coisa, né? Então acho que a nossa proposta é a reflexão, né? A gente parar para pensar sobre algumas coisas que talvez a gente não tenha tanto o costume de pensar. Né? Isso foi o que nos motivou a fazer essas lives, né? Porque são conversas que a gente costuma ter nós duas, né? E a gente quis abrir para que outras pessoas pudessem ouvir as nossas conversas, né? Mas esse é o intuito das nossas lives, né? A tua imagem travou para mim, eu não sei se tu está me ouvindo, se a tua conexão travou. Responde para mim aí, vê se tu está me ouvindo. Ou se estou eu que estou travada. Digam para mim aí se é o meu áudio que está travando ou se é o da Ana, só para a gente poder pois ajeitar. é, pois é. Eu Alguém escuto o escreve teu para áudio nós aí. cortando. Quem é que escuta bem, né? Quem tá escutando. Isso, isso. Mas aí eu vou seguindo aqui, aí vocês dizem aí para nós se A Lu tá foi a dizendo Ana que que eu. congelou, né? Ah, pode ser então, que Tá. seja um então. Para Fala. mim tu não tá mais congelada, já voltou, mas tua imagem tá um pouquinho fragmentada. Mas vamos lá Tá. então. Quando eu congelei, eu não te escutava, só pra te saber. Eu te escutava bem cortada, assim. Tá. Eu falei que o objetivo dessas nossas lives, o que nos motivou a falar, foi porque a gente já tem essas conversas entre nós e a gente quis abrir para que outras pessoas pudessem ouvir as nossas conversas, né? Mas que Hum. mais do que ensinar alguma coisa ou trazer alguma resposta, a gente propõe abrir para essa reflexão de algumas coisas que talvez a gente não pense muito, não reflita muito no dia a dia, assim, né? Esse é o objetivo principal, assim, né? E a gente trouxe o tema interdependência para a gente conseguir olhar mais para o todo, né? E desenvolver mais na gente essa visão do todo, né? O Marcelo Gleiser fala da inteligência do coletivo, né? Do quanto a natureza funciona dessa forma e o quanto a gente aos poucos foi perdendo isso e começou a entrar num funcionamento mais individual e até individualista muitas vezes. E a gente precisa, mais do que lembrar disso, a gente precisa reforçar na gente isso, né? Lembrar em todos os sentidos, né? Não só no sentido do pensamento, né? Lembrar de praticar isso e de viver dessa forma, de ter essa postura mental de coletivo mais do que no individual, né?
Eu sempre... É uma palavra que me faz pensar sempre, né? Interdependência, né? Ah, como uma coisa depende da outra, né? Como uma pessoa depende da outra, como um bebê não sobrevive se não tem a mãe cuidando, ou como muito mais que isso, né? Ah, como essa reverberação do invisível, que nos faz dependentes uns dos outros, né? A gente tem essa coisa, eu e tu, né? Já que a gente está falando na nossa língua, né? Do nosso jeito, entre nós, só que agora com a janelinha aberta do Instagram. Mas é essa coisa dos conceitos do budismo mesmo, né? Então, a interdependência é uma coisa que, uma palavra, um conceito que, para mim, foi introduzido pelo budismo, né? Na minha concepção, na minha mente, no meu olhar, né? E E aí, no budismo, a gente estuda isso, né? A interdependência de todas as coisas, né? Não há Uhum, algo que seja independente, não existe uhum, nada independente. Tudo é dependente, né? Então, e aí a gente tem uma visão pejorativa do ser dependente, né? Então, a interdependência é uma coisa que mostra essa dinâmica, né? Essa coisa que acontece mesmo enquanto a gente não enxerga ela, ela tá atuando, ela tá acontecendo o tempo todo. Essa teia, eu adorei que tu fez o card, né, com a teia, porque é isso, né? É uma teia invisível que atua sobre a gente o tempo todo, nos interrelacionando, nos interconectando o tempo todo, uhum, né? uhum. Então, É, acho que é legal falar o que é isso, né? O que esse termo, né? O que carrega essa uhum, palavra interdependência, né? uhum. Eu entendo da mesma forma que tu, assim, né? Para mim também essa palavra veio em primeiro lugar pelo budismo, apesar de que depois eu também vi ela em outros contextos, né? Como na gestão estratégica utiliza essa palavra, né? Quando a gente fala de planejamento, a gente avalia, a gente vai definir um objetivo, a gente avalia ou deveria avaliar o nível de interdependência, né? Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo de, sei lá, abrir um negócio, né? Eu posso não ter o dinheiro suficiente, então eu vou precisar de um sócio, eu vou precisar pedir um empréstimo no banco, né? Eu tenho um nível de interdependência elevado porque eu sozinha não consigo fazer aquilo. Então, tem Uhum, que encontrar formas de reduzir aquele nível de interdependência, né? E, por exemplo, se a gente for olhar como economia, né, a agricultura é um negócio que depende muito do tempo, né, do período de tempo para, né, chuva. germinar, plantar, germinar e colher, né, mas o Uhum, tempo do clima, né? Então, a chuva é um fator importantíssimo. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir esse nível de dependência. Então, eu vou lá e construo um açude. Mas esse açude é limitado, porque esse açude também depende da chuva, uhum. né? Então, eu reduzo, mas eu nunca vou eliminar a dependência de algo ou de alguém, Não, porque né? exatamente Então, ao é um. contrário, né? Se eu tenho uma horta e eu dependo daquela horta para sobreviver, o meu nível de interdependência é menor do que se eu sou um agricultor e eu tenho uma grande lavoura É. para cuidar, né? Então, a Uhum, gente sempre é dependente de algo e de alguém. Essa ideia de ser independente é uma ilusão. uhum. É. Jamais vou ser independente. Eu dependo de alguém que me forneça energia elétrica. Eu dependo de muitas pessoas que trabalham para me fornecer energia elétrica. Né? Uhum. Eu dependo de alguém que forneça o sinal de internet, senão a gente não estaria aqui falando. Eu Sim. dependo de alguém né, que trabalhe para que chegue a água no cano da minha torneira. Né? Uhum, Então, a gente depende do mais básico. Mais básico. uhum. Eu, tu faz aula comigo, né? Eu sempre falo dessa coisa da. Hoje falei na aula de mais cedo, bastante nessa coisa da harmonia entre o corpo e a mente, né? Então, essa cisão, né? Esse encontro né? Ele também é interdependente, né? Quer dizer, ah, o Trungpa Rinpoche dizia isso, né? Que para que a gente seja são, né? A gente tem que ter um corpo e uma mente que sejam interdependentes, né? Que
quanto mais proficiência a gente tem, né? Quanto mais habilidade a gente tem em fazer com que aquilo que ressoa na mente seja sensível ao corpo e vice-versa, mais esse, né, esse caminho duplo, bem inteligente, bem acontecendo, assim, ele traz sanidade pra gente, né? E nas minhas aulas eu uso muito isso também, né? Essa coisa de poder ir entendendo essa leitura e percebendo, aprendendo essa conexão, aprendendo a entender como uma dor de cabeça que eu estou sentindo, sei lá, porque tal coisa, porque o, né? Como ela tem a ver e como é que isso se relaciona e se comunica lá com o meu tornozelo. E como é que eu faço para, então, a sinusite que surgiu porque trocou o tempo, sei lá o quê, e como é que eu organizo o meu corpo, né? Como é que eu vou dando saúde para esse corpo, lendo as relações que o corpo vai fazendo entre ele mesmo, né? E a mente, porque é exatamente isso, nada é isolado, nada é independente, né? Tudo é dependente de alguma forma, né? Então as coisas, muito mais do que às vezes a gente mensura, né? Elas são conectadas, elas dependem umas das outras, né? Então é muito isso. É. E isso é um movimento natural, né? Não tem a interdependência é uma lei da natureza. A Uhum. natureza é interdependente, né? Não tem nada que enquanto natural. Eu fico pensando se tem alguma coisa não natural, alguma coisa fabricada assim, que possa ser também completamente independente, mas não tem. O mundo, né? A realidade depende de todos, né? Que todos estejam dentro dela. É natural, não tem como É. escapar, né? É. Tu falou isso da aula, né? Eu lembro de vários momentos, assim, de durante a aula, tu dizer assim, tá fazendo um exercício de braço. Tá, mas aí a gente vai fazer esse exercício de braço porque é para desbloquear o, sei lá, o tornozelo. Tipo, como assim? Mas o exercício não era de braço, né? Vai desbloquear o tornozelo, né? Entendeu? A gente mesmo não tem essa noção de interdependência, de interconexão no nosso próprio corpo. Né? Muitas vezes a gente não tem nem a noção da conexão e da interconexão do corpo com a mente. Né? Então, quem dirá a noção de interdependência, eu com o outro, eu com o meio. Se eu não consigo ter a noção de que o meu corpo todo está interconectado e se eu tô com uma dor de cabeça, algo vai produzir no meu corpo e de alguma forma aquilo ali vai gerar consequências, se eu não consigo ter essa noção, né? Quem dirá a noção da dependência do outro. Né? Eu sempre sugiro para as pessoas que fazem planejamento comigo de, quando definir seus objetivos, avaliar as consequências positivas e negativas para si mesmo e para o seu entorno. Né? Porque a gente tem, claro que a gente olha o entorno, a gente olha as pessoas mais próximas, a gente tem um limite para isso. Né? Por mais que a gente saiba que esse todo não sou só eu, não é só minha família, não é só o meu país, não é só o planeta Terra, não é só o universo, é o infinito. Né? Esse todo é o infinito. Mas é claro que a gente tem uma limitação para até onde que eu consigo enxergar as consequências daquilo que eu faço. Né? Não tenho noção da maioria das consequências do que eu faço para muito longe de mim. Né? Eu consigo enxergar até um determinado momento. Mas quanto mais eu conseguir exercitar e refinar isso, mais facilmente eu vou enxergar lá na frente. Tem um livro do Dalai Lama que ele fala bastante sobre trabalho, né? Eu não lembro o nome agora, mas ele fala Laranjinha. sobre a competitividade. O trabalho é um laranjinha, né? Uma capa laranja. É um que tem a foto dele com um contornozinho laranjinha. Acho que até foi tu que me deu esse livro. Eu acho que é alguma coisa da competitividade, compaixão e competitividade, alguma coisa assim. Mas ele fala muito nisso de o que falta para nós, e principalmente ocidentais, né, dessa visão de longo prazo. A gente é extremamente imediatista, a gente pensa no hoje. Né? É claro que uma condição econômica mais restrita cria essa forma de pensamento. Né? Eu preciso pensar no almoço, não adianta eu pensar na semana que vem, porque eu não tenho dinheiro para a semana que vem. Né? Então, acaba gerando esse tipo de comportamento. Né? Mas, de forma geral, a gente e aí eu trago mais para o Brasil até, né? Se a gente for pensar numa cultura americana, eles são
eles têm muito essa visão de longo prazo, né? Culturalmente, né? Então, a gente precisa enxergar mais além. A gente precisa enxergar o que eu estou fazendo hoje vai ter consequências lá na frente. Eu estou te ouvindo. Se você quiser continuar falando, dá para ouvir. Tá. Não, eu só ia dizer sobre isso que tá dizendo que a gente não se dá conta. Muito menos a gente se dá conta que até o que a gente pensa, o que a gente sente, todas as outras coisas que não são, né? Porque às vezes a gente pensa só na interação real, né? Na ação, né? Então, o que eu faço reverbera no mundo e cria interdependência entre todo mundo. Sim, claro que sim. Mas também o que eu sinto, também o que eu penso, tudo reverbera, tudo cria onda, né? E essas ondas vão encontrar com as pessoas, vão encontrar com as situações, vão encontrar com o mundo externo, vão tocar nisso, vão criar alguma reação e essa reação vai voltar para a gente, né? Então essa imagem daquela pedrinha que cai no meio do lago, assim, cria as ondinhas, esses círculos, né, concêntricos, assim, é boa para pensar nisso, para entender isso, né? Porque tem tá tudo reverberando, né? São ondas que vão e vêm, que tocam na gente o tempo todo, né? Então E usando a tua analogia da pedra que cai na água, né? A gente também tem uma hora que a gente não enxerga mais os desenhos na água, mas não significa que não tenha mais desenhos para além daqueles que a gente enxerga, né? A gente tem uma limitação de até onde a gente está enxergando e parece que acabou, né? Quando a gente toca ela e faz ela picar, né? Eu sempre quis fazer picar, nunca conseguia. Aí depois para de fazer aquelas ondinhas, ou se pica uma vez só, ela, né, não segue fazendo os círculos, né? Mas não significa que não gerou consequência ali, que aquela água não está vibrando. A gente só não está percebendo aquilo, né? Então, esse alcance dessa interconexão é que muitas vezes a gente, por não ver, a gente acredita que não existe. Eu acho bem isso, assim, que a gente tem que aprender até para exercitar o respeito, né? Porque qualquer coisa que eu fale, que eu pense, que eu sinta, vai reacionar, vai reagir com os outros, vai interferir na vida dos outros. Então, aprender e exercitar isso tem a ver com desenvolver respeito, né? Respeito pelos outros e considerar isso o tempo todo, né? Considerar que qualquer coisa que tu tá fazendo, mesmo que parece que é só para ti, né? Né? Eu tô dentro de casa um tempão aí, esse tempo todo e eu tô procurando fazer coisas que são boas para mim, né? E essas coisas que são boas para mim, né, elas vão gerando coisas que são boas para os outros também. Então, quanto melhor eu tô, melhor eu faço os outros também que reagem comigo direta ou indiretamente também. Eles também recebem essa onda que eu reverberei, né? Então, muitas vezes, assim, eu já tô, tá, hoje não tô legal, né? Não, peraí, eu vou levantar e vou fazer alguma coisa que ajude as pessoas. Então, eu crio essa onda a partir de me dar conta que, olha, eu sou responsável também pelas pessoas que estão em volta de mim. Então, vamos lá. Às vezes, para mim é mais fácil, às vezes, né? Tem uma força que vem por essa intenção, assim, de ajudar os outros, né, de reverberar, de interdepender com os outros, né? Isso também é interdependência, né? Do quanto a gente cria de conexões, né? O quanto a gente reforça as conexões e a gente reforça a interdependência, a gente cria a interdependência. Claro. Né? Assim como a gente repete um conhecimento, a gente reforça conexões neurais, é o mesmo entendimento, né? A gente reforça conexões e cria essa interdependência. Né? E a interdependência aqui estou falando de tanto positivo quanto negativo. Né? Não tem o bom e o ruim, tem as duas coisas. Né? Se eu fico criando interdependência com algo que é negativo, pode ser ruim. Se eu fico criando, né? E aí a gente volta lá a nossa primeira live, né? Que foi quando que eu cuido de mim, quando que eu cuido do outro. Isso é interdependência. Né? Quando a gente vê que quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro, e quando eu cuido do outro, eu estou cuidando de mim,
Isso é interdependência. E eu preciso do outro, eu preciso cuidar do outro para cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro, e uma coisa alimenta a outra. Né? E aí, na segunda live que a gente falando, eu pensei, né? Então, será algum trabalho que não seja cuidar, né? É justamente isso que a gente vai... Agora eu acabei de fazer a interconexão de todas as nossas lives, né? Sem querer. Mas é isso, né? A gente vai criando essas conexões e a gente vai criando essas teias. Né? Nada mais é do que reforçar essas ligações da teia, né? Eu gosto quando chega nesse ponto onde eu vislumbro essa coisa da sociedade perfeita, né? Onde a gente se conecta sempre pela bondade, sempre né? Por isso que vai dar suporte para uma boa geração de boa interdependência, né? Isso. Eu lembrei do Ubuntu. Ubuntu, né? A filosofia africana, né? Que fala eu sou porque nós somos. Então, eu só existo porque o todo existe. Né? E eles têm vários significados, né? Mas tem a partilha, é o respeito. O respeito é uma das palavras que é significado, né? Então, é o respeito, a partilha, a generosidade. Então, é isso. Para eu ser uma pessoa generosa, eu preciso ampliar minha visão para mais longe de mim. Né? Entender que a gente é mais do que a gente mesmo. E a gente é mais do que aqueles mais próximos de nós e aqueles que a gente gosta. Né? A gente vai cair nessa coisa do micro e do macro, né? Quer dizer, é bem o que eu estava falando antes também, né? Se eu cuido bem de mim, eu posso levar para o macro esse cuidar bem, que também cuida bem dos outros, que também faz os outros se cuidarem bem, cuidar bem dos outros, e né, essa coisa geométrica, né? Que é bem uma figura, de novo eu lá na geometria, né? Mas essa coisa das mandalas, né? Que a cultura oriental faz super bem, né? Sempre explicou esse tipo de leis, assim, né? Através desses desenhos geométricos, né? Uma mandala né? É um desenho que se repete de alguma forma, mas se relaciona, né? Cores, formas que de uma certa forma estão organizadas naquele desenho e que mostram a conexão que elas têm uma na outra, se repetindo e se associando, né? Então, na verdade, essa geometria ela existe dentro da gente, desenhada no cérebro, desenhado no sangue, desenhado nas moléculas, desenhado em tudo, né? Células, tudo tem essas geometrias que se repetem aí, né? É por isso que a gente fala que é natural. Porque é natural, porque existe natureza humana, natureza de fora, natureza vermelha. É isso aí. Eu lembrei daquele filme, não sei se você já assistiu aquele filme Ao Acaso, é um filme nacional. Não é recente, deve ter mais de 10 anos. E ele mostra exatamente isso, assim, né? O quanto as coisas estão interconectadas e o quanto aquilo que a gente chama de, às vezes, coincidência ou acaso, que é o nome do filme, né? Na verdade, não é. Na verdade, tem relação, né? Tem um porquê de acontecer. Então, um dos personagens, ele é controlador de tráfego em São Paulo. Então, ele fica monitorando o trânsito e ele fica monitorando o tempo das sinaleiras, né? E aí ele vai mostrando assim o quanto ele diminui 30 segundos, 10 segundos, às vezes, no semáforo, né? Sinaleira é coisa de gaúcho. O quanto ele regular ali, né? O tempo que vai ficar verde ou vermelho, faz uma interferência que é geométrica, é isso que eu estava dizendo. Né? Causa um impacto que é muito grande. Aí tem não vou contar para não dar spoiler, né? Quem quiser ver, mas tem a pessoa que para tomar um copo d'água e o que acontece depois daquilo ali em função dela ter parado e tomado o copo d'água. Né? A outra que para amarrar o cadarço do sapato e o que na frente ali acontece em função daquele tempo que ela sentou no degrau da escada para amarrar o cadarço do sapato. Então, entender tudo isso, né? Olha o que é divino da gente pensar assim, né? Que a gente está caminhando na rua e por uma fração de segundos alguém passa de carro por ti. Como assim? Olha só, é uma fração de segundos. Como é que isso aconteceu? Né? Ou quando tu encontra uma pessoa na rua, assim, por questão de segundos. Então, seria muito acaso, né? A gente pensar dessa forma tão simplista. Né? Então, isso é a comprovação, vamos dizer assim, né?
do que é a interdependência e do que a gente está interconectado, né? Aham. A gente É, falou na nossa primeira live, né, que a gente pensou juntas uma mesma coisa e se propôs, né, uma tinha pensado e a outra tinha pensado também. Quando a gente foi falar, as duas tinham pensado a mesma coisa. Né? eu adoro essas coisas que são silenciosas, assim, invisíveis, né? Essa comunicação eu acho super legal. Mas sobre o que tu estava dizendo agora, eu ia dizer que a gente contemplar essa... alguém escreveu aí sobre sincronicidade, né? E é contemplar isso, né? E eu acho que contemplar, para mim, é o verbo mesmo adequado para isso, porque eu conheço, já conheci, já tive até clientes assim que acabaram se neurotizando, sabe, olhando para essas coisas, né? E aí ficando numa coisa muito pirada mesmo, sabe? Na verdade não é isso, é uma arte, né? É essa coisa de poder contemplar, poder observar que isso existe, observar que essa teia está ali. Então tem uma certa soltura em olhar isso. Se tem uma dureza, um rigor, aí é controle, e o controle é sempre uma angústia, o controle é sempre alguma coisa que é um pouco neurótica, né, na gente, ou totalmente neurótica na gente, né? Então, livre da neurose, a gente contempla. E aí traz alegria, né? Tu percebe como aquilo ali é lindo, como é, né? Puxa, eu pensei e tu também pensou. Eu me lembro de quando a gente era criança, uma vez, que sei lá, que eu devia ter menos de 10 anos. Então, tu devia ter uns 8. E a gente falou juntas sobre... a gente estava escutando rádio no quarto de noite, estava escuro já. E aí, nós duas falamos a mesma coisa, tipo, desliga o rádio, acho que era isso, né? E aí, né? Então, não foi isso, não foi isso. Tu falou e eu já tinha ido fazer. Então, quando eu fiz, tu falou. Então, entrou a tua fala, que a tua vontade de fazer, e eu já tinha ido fazer, né? Então, bem como foi da outra vez, né? Então, é isso, essa sincronicidade que é uma telepatia, que é, né? E que tá o tempo todo permeando a gente, né? A gente está o tempo todo operando dentro dessas teias invisíveis, né? E é importante contemplar isso, sentir como é lindo, né? Se alegrar pela beleza disso, pela perfeição disso. Uhum. Eu lembrei agora de uma vez que a gente aconteceu eu, tu e o João Antônio, nosso irmão, né? Uhum. Eu fui na casa de uns amigos e assisti um filme. Eu não sabia que a gente ia assistir aquele filme. Eu cheguei lá e eles me convidaram para assistir um filme. E eu assisti o filme. E quando eu cheguei em casa já era muito tarde, eu não falei com vocês. E eu fui dormir. No outro dia de manhã, eu fui te contar que tu tinha que ver aquele filme. E aí tu disse assim, tu não vai acreditar. Mas ontem à noite, eu fui, no tempo da locadora, né? Aí tu disse pra mim assim, ontem à noite eu ia na locadora e convidei o João Antônio para ir junto. E ele foi. E aí tu me dizendo, né, que tu tinha ido na locadora para pegar um determinado filme. E aí, quando vocês estavam chegando lá, ele disse assim, eu tenho um filme para te indicar. E o filme que ele ia te indicar era o que tu ia pegar. E esse mesmo filme que ele ia te indicar, que era o que tu ia pegar, era o mesmo que eu assisti na casa dos meus amigos. Uau. Que é aquele filme O Poder Além da Vida. Ah, tá. Então, assim, é muito maluco isso, assim, né? Que uma sincronicidade, e aí nesse caso foi em 3, não foi, né? Em 2, né? É que no nosso caso, e claro, no caso de, né, de todo mundo, mas assim, vai se reforçando pelas conexões que a gente tem, né? Isso que eu falei antes de o que a gente sente reverbera, o que a gente pensa reverbera. Então, quanto mais... O Joel, meu professor de alquimia, explica muito isso, né? Como cada um dos chakras tem uma função específica e quando a gente vibra, pensa naquela pessoa e o maior número de chakras a gente se acende quando tu te relaciona com aquela pessoa, né? Então, mais conexões vibram naquela direção, né? Então, o que eu estava dizendo é isso, que entre eu, tu e o Johnny, irmãos, né? A gente tem essa coisa de ser irmão, né? De ter algumas conexões a mais do que quando as pessoas mal se conhecem, coisa assim, né? Então, vai se reforçando cada vez mais essas ondas, né? Elas vão tendo reverberação cada...
outras relações também, né? Eu tenho muito isso com os clientes, assim, eu observo muito o que eu sinto e aí o que está acontecendo na vida deles tem sempre uma reverberação, né, na minha vida, né? Então isso são essas ondas invisíveis e é essa interdependência que a gente tem entre todos, né? Somos todos E isso é independentes. muito legal de ver. Isso é muito legal de ver, né? Que a pessoa que chega até mim é aquela pessoa que de alguma forma eu me conectei, por bem ou por mal, né? Mas de alguma forma eu criei conexão com aquela pessoa porque aquela pessoa chegou então até mim, né? E aquilo ali que ela tenha para trabalhar, mesmo que não seja muito claro talvez, ou muito nítido, né, muito evidente que eu precise trabalhar aquilo especificamente, né? Tem uma conexão aqui pedindo para entrar só um pouquinho, pode falar. É sim, com certeza, a conexão é aérea. Uma participante lá de fora da porta. Estava batendo na porta, querendo participar. Então, a gente enxergar essa interconexão como responsabilidade, né? Tem aquela frase do Pequeno Príncipe, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Eu conheço muitas pessoas que odeiam essa frase, porque elas consideram que, como assim eu vou ser responsável? Sim, tu é responsável. Simples assim, tu é responsável, Mas né? irresponsável Então, no bom sentido, né? No sentido terno, cálido, que tem algumas pessoas que conexão. dizem que não posso ser responsável por alguém que... Não, tu é sim responsável, né? Se tu cativou, tu é responsável. Então, é nesse sentido, assim, da gente enxergar essa responsabilidade, né? Eu sempre falo que mais do que ser responsável pelas nossas escolhas, a gente tem que ser responsável pelas consequências das nossas escolhas, né? E as consequências para mim mesma e as consequências para os outros, né? Sempre avaliar essas consequências, como eu falei lá no início, né? A gente poder ter ciência desse nível de interdependência, lembrar que sempre a gente vai ser dependente de muitos, não é de algo, é de muitos, e que a gente precisa reduzir onde é possível e onde não é possível a gente precisa saber que tem, inclusive, onde a gente não enxerga. Na verdade, me fez pensar agora que isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está também criando uma boa interdependência com as pessoas que estão chegando e estão escutando, e é essa a nossa intenção com isso, né? Não é ter razão, como tu disse, mas é que alguém escute alguma coisa que sirva para eles, né? E que possa usar isso no seu dia, que possa sair dessa live, né? Com alguma coisa a mais, assim, possa aproveitar de alguma forma. Essa ideia, né? Que quando a gente se comunica, né? E a internet tem esse poder, né? De a gente ampliar esse alcance, né? A gente, de alguma forma, a gente chega nas pessoas, né? Todos nós, e aí não precisa ser pessoas que trabalham com algo semelhante a nós, mas todos nós, de alguma forma, a gente recebe um retorno que é inesperado, né, de um comentário de algo que a gente escreveu, ou né, outro dia eu fiz um comentário para alguém que não tem nem nada a ver com o produto que ela divulga, né, mas aquilo ali gerou em mim algo que não tem nem conexão com o que ela se propõe ali a passar de mensagem, mas gerou algo em mim. E aí quando eu fui lá contar para ela, aquilo ali para ela foi surpreendente. Né? Então, da gente perceber que existe essa responsabilidade, que eu falei, né? Te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Não sei nem se não tá aí, ó, quem discorda disso. Foi super legal o que tu falou e o anjo miou. Miou. Ele Ele ficou com inveja da Eren e veio aqui participar também. Quase caiu. A gente ter ciência disso, né? Que essas conexões sempre existem, mesmo aquelas que a gente não enxerga. Elas existem, a gente tem que aprender a senti-las, né? Cada vez ter mais capacidade de percepção disso, né? Num nível sutil mesmo. A gente tem que se refinar, tem que aprender
a considerar primeiro isso, anotar. Então, essa coisa de contemplar que eu falei antes vai nessa direção, né? Então, se tu não te neurotiza, tu te solta, tu surfa um pouco nessa sensação, tu vai aprendendo aos pouquinhos, auto-aprendendo. Tu vai observando e vai aprendendo. Porque aí começam a acontecer coisas assim, né? Um pensa aqui, o outro pensa lá, né? A borboleta bate as asas aqui e escuta lá. Então, e aí a gente vai se aprendendo, né? Vai aprendendo de si próprio a ver como é que funciona. Porque também acho que cada um tem as suas próprias habilidades, assim. Tem gente que tem mais habilidade de sentir, de perceber o sentido, Uhum. outros mais o pensamento, uma coisa mais telepática mesmo. E eu acho que isso também são faculdades naturais, que a gente só não considera tanto, né? A gente está acostumado a olhar, a cheirar, a sentir com o tato, mas a gente não fala muito dessas outras teias invisíveis, né? E todo mundo tem. E a gente tem que Uhum. aprender a usá-las, né? E aí elas vão cada vez se dando mais facilmente, a gente vai conseguindo se comunicar através delas, né? E respeitar, porque é isso. Eu dei hoje, quando a gente estava conversando antes, eu falei sobre, né, o meu vizinho aqui que cortou a cerca viva, né? Podia ter me avisado que ia cortar a cerca viva, né? Seria bacana ter me dito, né? Criaria uma interdependência mais positiva comigo, porque, né? Pelo Uhum. menos me tiraria o susto de quando eu cheguei e a minha cerca estava pelada, né? Então, é um exercício de respeito, é um exercício de pensar no outro, como é que, como que eu vou impactar no outro, como é que a minha decisão de cortar a cerca viva vai reverberar na Ana, né? Como é que vai Uhum. reverberar nos outros vizinhos, como é que... Não é o que os outros pensam, o que os outros acham, não é isso. Mas é saber da responsabilidade de tudo que eu faço vibra e vai cair no quintal de todo mundo. Uhum. Uhum. É isso aí. É o que eu falo sempre que muitos dizem que é utopia, né? Mas é o exemplo que eu uso do prédio que construíram há alguns anos aqui atrás, né? De, para mim é tão óbvio que deveriam ter chamado a comunidade e contado, ó, vai acontecer isso, vai ser construído isso, vai ser desse jeito. Vocês têm alguma sugestão? Você tentar reduzir o máximo o impacto que causou aqui, né? E não simplesmente um dia a gente descobrir porque viu que uma parede estava sendo levantada literalmente atrás de nós. A fundação estava sendo Não. pregada no chão, né? Então, pior ainda, né? Isso, exatamente. Então, quando eu falo, né, para os meus clientes de chamar os seus familiares, de chamar as pessoas do seu entorno para tentar reduzir esse impacto, tentar Uhum. minimizar esse impacto negativo que tu vai causar alcançando os teus objetivos no teu entorno, pelo menos, e para ti mesmo, é Uhum. isso, é pensar no coletivo, né? Porque se eu conseguir reduzir as consequências negativas para quem está mais próximo de mim, muito provavelmente eu também vou estar reduzindo as consequências negativas no entorno disso. Né? Eu não consigo eliminar totalmente. Por exemplo, no exemplo esse do prédio, o prédio ia existir ali. Não deixaria de existir. Mas será que não poderia ter uma forma diferente? Será que não poderia ser um pouco diferente da forma como foi? Ou, no Uhum. mínimo, isso que tu disse. No mínimo, podia me avisar para eu não levar o susto de não ter aquilo ali. Né? É. Então, Eu estou é fazendo aula, pensar no coletivo. né? Eu estou fazendo aulas com um médico tibetano, né? E aí, uma das aulas dele, de repente, ele estava dando aula, um vídeo assim, numa live, como a gente agora, e aí começou a chover. E ele disse, ele com as fotos dele, né, os textos dele, aí ele disse, eu vou ter que sair daqui, tá chovendo. Aí quando ele olhou para cima, ele disse, gente, tem um arco-íris, isso é um grande sinal, isso é um ótimo sinal. Então, né, essa coisa bem simples dos tibetanos, aonde eles consideram a reverberação do meio externo muito importantíssima, né, pra gente. Então, assim, tudo não é uma coisa de esoterismo, não é uma coisa de magia, é a magia se apresentando o tempo todo, da melhor forma, da forma mais inteligente que o ser humano pode exercer, né? Então, a magia da vida se manifestando ali o tempo todo. E como é que a gente quer tentar viver apartado disso? É uma loucura, ao contrário, né? A gente tem que viver conectado nisso, né? Um arco-íris duplo atrás de ti faz toda a diferença.
Faz uma diferença incrível. Então, a gente tem que considerar isso. A gente tem que aprender a considerar a interconexão, as conexões, a interdependência. Uhum. Vamos ir encerrando. Well, tá nossa. E lembrando, né, que a gente propôs essa reflexão aí para a gente fazer esse exercício que é constante, eu acredito que é para sempre, e é por mais vidas, não é nem uma vida que a gente consegue, mas é constante da gente tentar olhar além de nós, né, cada vez um pouquinho mais distante, né, cada vez também mais a longo prazo, cada vez percebendo mais isso, né, como consequência além de nós, percebendo que a nossa ação vai muito além de nós mesmos, que a gente é muito maior do que nós mesmos, né? A gente não é a teoria do caos, né? O bater de asas das borboletas faz, né? Um tufão. Mas aquilo mínimo de movimento que eu faço aqui vai causar consequências lá e eu tenho responsabilidade por isso. Responsabilidade de coisas positivas e de coisas negativas, né? Mas que a gente gera, né? A gente reforça essa interdependência e que a gente pode criar cada vez mais essa interdependência com aquilo que a gente acredita que é positivo para a gente. O Nicolas ali dizendo Ubuntu. Chegou tarde, a gente falou já do Ubuntu. Mas olha só, assim, só para... Última coisa que eu queria dizer é só isso, que exercitando já esse olhar, né? Tu vi como... Da outra vez também aconteceu um pouco, mas hoje foi muito claro como os nossos animais quiseram participar, né? O anjo miou ali, se chegou perto, a Erin miou aqui, arranhou a porta, pediu para entrar. Então, né? Como que a gente está falando e se a gente está falando e criando esse campo em volta da gente, conectando com as pessoas que estão trocando aqui, mas sabendo que também tá tudo reverberando através das paredes, através do mundo afora, né? Então, é muito importante exercitar a interdependência, né? Então, assim, o que eu queria deixar de final é isso: exercita a interdependência, né? Exercita essa conexão, essa percepção de que tudo está chegando em ti e saindo de ti, né? Isso aí. Tá? Então Tá tá aí. bom. Tá bom. Muito obrigada a todos que estiveram aí presentes ao vivo. E a gente vai procurar fazer todas as quintas-feiras às 16 um novo tema, se quiserem sugerir algo aí. Eu não consigo coordenar esse negócio de ler alguma coisa que vocês escrevem aqui, mas depois eu assisto e leio tudo e para alguns eu mando alguma mensagem de alguém que fez pergunta, então podem escrever sempre aí. Tá bom? Tá. Então tá Alguém bom. tá dizendo o Tachidele, eu vou dizer Tachidele também. Tchau. Ah, tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.